Olá, como estão os preços da arroba na sua região? Tem animais prontos para o abate por aí? Conta pra gente aqui nos comentários. No mercado pecuário de hoje, vamos fazer um giro pelo Brasil para ver como estão as escalas e o movimento de recuperação dos preços da arroba. Dados divulgados pelo IBGE mostram que em 2022 o Brasil tinha 234 milhões e 400 mil cabeças de bovinos, mais de um animal por brasileiro. Foi o quarto ano seguido de crescimento. Lá em 2018, na alta do ciclo pecuário, esse número era de 213 milhões e 800 mil cabeças, ou seja, crescimento em 5 anos de 21 milhões de cabeças ou de 10%. E é interessante observar que metade desse número, ou seja, 10 milhões de cabeças a mais, foram registradas apenas entre 2021 e 2022, marcando aí a virada do ciclo após a retenção de matrizes e a alta produção de bezerros. Mercado físico do boi, as escalas de abate estão menores em todo o país, média de 5 dias úteis. A baixa oferta de animais prontos e a dificuldade das indústrias para compor as escalas tem ajudado a manter o movimento de alta da arroba em todo o Brasil. Há registros em São Paulo de negócios a R$ 230. Outra dificuldade tem sido encontrar animais no padrão China. Em São Paulo, a arroba do animal jovem de até 30 meses é comercializado com ágio de R$ 10 sobre o preço do boi comum. São reações positivas no mercado, mas ainda longe de recuperar as perdas acentuadas registradas em julho e principalmente em agosto, um agosto sangrento. Como é que será que estão os preços e as escalas pelo Brasil? Para fazer esse giro com a gente, hoje eu recebo Caio Junqueira, zootecnista e CEO da AgroBrasil. Caio, muito obrigado pela presença. Caio, a gente está vendo aqui um movimento de recuperação nos preços da arroba, principalmente agora no mês de setembro, né? O que tem acontecido aí nos estados brasileiros? Os percentuais são os mesmos ou cada um trabalhando com uma margem diferente? Juliana, é sempre uma satisfação estar falando aí com vocês da DBO. Bom, vamos lá. Bom, de modo geral, um aspecto amplo aí do que aconteceu no Brasil. Nós viemos de uma escala média aí, a virada do mês, aí, um pouco mais aí de 20 dias, talvez 20 dias úteis aí, 15, 16 dias úteis. A gente veio com uma escala extremamente grande, né? O pecuarista veio sofrendo aquela baixa, aquele agosto terrível que nós passamos. E acho que pouca gente consegue explicar a dinâmica que aconteceu no mercado a ponto de tacar o mercado de joelho, né? E agora nós estamos tendo uma recuperação vertiginosa realmente nos preços. Então, a gente tem o estado do Mato Grosso do Sul, que fechou agosto a 217 e ontem a média 230. Então, nós estamos tendo aí quase R$15 de alta já para dentro do mês de setembro, aí nesses 20 e poucos dias, né? 20 dias úteis aí. Mato Grosso do Sul. São Paulo fechou 213, abaixo até do Mato Grosso do Sul, São Paulo sendo o principal estado, 213,32, $43 mais ou menos. E ontem nós tivemos o estado de São Paulo de $45 a 226. Temos também aqui a Praça de Minas, que fechou a R$210 em média para agosto, $42. E Minas nós estamos fechando ontem aí a praticamente R$220 para Minas, então R$10. De modo geral, os ganhos são efetivos praticamente em todos os estados. O estado que fica aquém ainda da recuperação ainda é o Mato Grosso. Você pega Mato Grosso, que fechou o mês de agosto, em média, a R$199,05, $40. E nós temos São MT ainda de R$199,13, ou seja, praticamente estável ainda nos $40. Então, tirando aí o estado do MT, praticamente todos os estados aí que a gente tem registro dentro do aplicativo AgroBrasil ganharam aí, de modo geral, efetivamente, aí de R$10 até R$20 na arroba. Goiás, vamos falar também um pouco de Goiás. Goiás é ao redor de R$200, R$204 ele fechou agosto, em média, e Goiás aí já tem um preço médio aí, acima aí já de R$210, também um pouco pressionado. Os dois estados que a gente sabe que tem um bom volume de boi confinado ainda
que a gente vê uma boa saída de boi confinado, porque quando você faz o registro ali dentro do aplicativo AgroBrasil, você acaba escolhendo o tipo de terminação que aquele teu animal tem, né? Que ele foi comercializado, que tipo de terminação que ele tem. Então a gente vê, é muito nítido que o estado do MT e Goiás ainda é um grande volume de boi confinado saindo ali dentro daquela região. Então você vê que os estados se mantêm um pouco pressionados ali naqueles preços. São os dois estados aí que vêm com um pouco mais de pressão. Seria a rapa do tacho do confinamento ou o segundo ciclo pode trazer uma enxurrada de novo de animais confinados? Eu acho que esses dois estados eles devem ir com essa vertente de um pouco mais de boi confinado, talvez uma lacuna com uma saída um pouco maior, mas a tendência é que isso acabe ao longo de outubro, aí, principalmente dentro do mês de outubro, a gente vê aliviar essa pressão aí dentro do MT e de Goiás. Caio, você vê uma sustentação desse movimento aí no próximo trimestre? Qual que é a sua expectativa para outubro, novembro e dezembro, principalmente para outubro, né? Semana que vem. Olha, Juliana, eu acho que outubro vai ser um mês interessante para a gente acompanhar. E como eu te disse, houve uma cortina de fumaça em termos de informação que tacou o mercado de joelho ao longo de agosto. E essa mesma cortina, esse mesmo tipo de informação circula muito fácil nas rodas, em grupos de WhatsApp, em termos de escalas prontas para dentro de outubro. Então, dentro de outubro, você tem informações de indústrias que estão com 70% da escala feita, você tem informação que algumas indústrias nem vão comprar boi para dentro de outubro ou novembro, porque já estão com essas escalas, com esses bois contratuais praticamente escalados. Então, isso é o que essa cortina de fumaça que a gente fala, que parece que plana aí, parece que paira sobre o mês de outubro ainda, de forma muito parecida com o que aconteceu dentro do mês de agosto. Se isso vai ser verdade ou não, só o tempo vai nos falar, mas a minha opinião é que esse enxugamento de oferta que está acontecendo nos outros estados, você vê Mato Grosso do Sul com pouquíssimo boi ofertado, você vê lá ganhando até a média do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul sempre foi um estado que foi mais barato que o estado de São Paulo, e ontem Mato Grosso do Sul marcou uma média de R$230 contra São Paulo 226. Então, assim, você vê em aspectos gerais, a nível nacional, a nível Brasil, que as escalas estão enxugando. E isso não existe como ser feito uma cortina de fumaça. Então, eu acredito numa finalização do ano, aí, os próximos 3 meses, com uma oferta cada vez menor. É óbvio que a gente vai ter uma virada, né? A gente tem uma virada onde começa a chuva, começa a ter o boi de pasto, começa a ter saída de boi do norte, esse boi de capim começa a ser um pouco mais ofertado, mas isso é uma janela mais pro final do ano, talvez dentro de dezembro e janeiro, mas eu acho que até lá a dinâmica de oferta de boi, para mim, está sendo mostrada agora. Eu acho muito difícil essa dinâmica de repente virar. De repente a gente entrar dentro do mês de outubro, onde ninguém consegue escalar o seu boi. Eu acho que a gente pode ter, assim, uma ou outra indústria maior, essas bigs indústrias aí, os grandões mesmo, que têm condição de fazer o mercado a termo, e não são todos que têm feito o mercado a termo, não fazem termo em todos os estados, né, por causa do diferencial de base. Então, existe uma dinâmica também que não permite que a indústria grande faça a quantidade de termo que ela precise, né, que ela necessite para completar 100% da escala. Então, eu acho que por mais que a gente vai encontrar um pouco de indústria já com um pouco de animal escalado, eu acho que a dinâmica que o aplicativo tem nos mostrado vai ser uma dinâmica de menor oferta a nível nacional. Então, se a nível nacional você tem um enxugamento de oferta, São Paulo pode ter um pouco mais de oferta, pode ter um pouco mais de boi escalado, mas o boi, de modo geral, ele sobe. Não vai ficar São Paulo uma ilha pressionada e todos os outros estados subindo. Então, existe a dinâmica de troca de preço, né, do diferencial de base, que vai acabar empurrando o estado de São Paulo. Então, eu acredito um final de ano aí de um boi muito mais parecido com julho, muito mais parecido com aquele julho, excluindo aí o mês de agosto, ao redor de 250, do que de um boi parecido com o que nós estamos vendo hoje, ao redor de 225 ou 230. A gente teve um movimento lá em junho, onde no mercado futuro o boi chegou a quase 270. Naquela mesma época tinha um incentivo para reposição, tinha um incentivo para compra de grãos que estava baixo. Você acha que esses pontos são suficientes para a gente ter um segundo ciclo do confinamento entregando muitos animais? Eu acho que
Eu acho que esse movimento de baixa, né, o início do movimento de baixa, quando o boi perde ali os R$ 300 ali, né, pós-carnaval, né, pós-reativação, nós tivemos aquela vaca louca ali no carnaval. Então, quando o mercado reabre para a China, o mercado volta a ter um suspiro aí de R$ 300 para dentro do estado de São Paulo. Vamos usar o estado de São Paulo como base. Ele volta a ter esses R$ 300. Quando o mercado passa a perder valor, né, quando ele passa a perder valor daquele mês para frente e entra na casa dos 270, 260, muita gente acabou acelerando, achando que aquilo era o fim, aquilo era a baixa, que valia muito a pena o cara acelerar a reposição, e a reposição foi acelerada naquele patamar de preço, naquele patamar, naquela janela. Aquela janela, assim, de reposição pode ter nos trazido um pouco mais de oferta para dentro do mês de agosto. Isso, sim, é uma das explicações para a gente ter tido essa baixa tão agressiva dentro do mês de agosto. De lá para cá, a gente chegou a ter reposição de quem fez a reposição de R$240 tomar prejuízo, porque uma reposição de R$240 naquela época era ótima. Mas e aí a reposição chegou a 190, chegou a 200. Então, como se o pecuarista se sentiu como pegar uma faca caindo. Ele tentava pegar a faca caindo, sempre estava levando 2, 3 dedos dele nessa reposição. Então, ele tirou o pé, né? Então, essa tirada do pé que a gente enxergou que aconteceu no mercado de reposição, provavelmente vai dar um reflexo de menor oferta aí para os próximos 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro, nós vamos ver uma oferta um pouco menor, um pouco mais lapidada, justamente por causa disso. O pecuarista ficou com muito medo de fazer reposição. Ele não sabia se o boi do 230 era boa reposição, ele fazia um pouco de reposição, no outro dia comprava o boi 215, né? Então ficou um negócio muito... a queda faz mal para todo mundo, né? Acho que dificilmente alguém ganha dinheiro na queda. Isso aconteceu também para reposição, também em termos de reposição de animal, né? Em termos de ração, o milho parou de cair, tem um bom patamar de tempo já, então o milho estabilizou ao redor de 50, 55, até R$60 dentro do estado de São Paulo, quer dizer, perdeu os R$100 tem muito tempo, e ele está muito estável nesse patamar de preço, ou seja, a ração também, essa ração é ao redor da diária de R$14 a R$16, a princípio ela está aí já faz um bom tempo, já faz uns 60 dias que ela está mais ou menos marcando esses pontos aí, então não tivemos um incentivo além, né, da queda do boi magro aí, para o pessoal acelerar tanto assim, em termos de colocar o seu animal dentro do confinamento, né? Caio, agora falando de consumo, a gente viu que a China, apesar dos péssimos preços internacionais, a China comprou a mais agora em setembro. Mercado interno, mercado externo, você acha que vão ajudar também a impulsionar esses preços internamente no balcão? Pode ser uma peça fundamental? Eu acho que vai ser um conjunto de tudo. Nós não vamos ter um ano igual nós tivemos há 3 anos atrás, onde a China era responsável realmente, ela era a locomotiva para fazer o boi subir. Nós estamos fora disso. Eu acho que a China aprendeu a comprar, aprendeu a comercializar. Porco lá está muito barato, que é a principal carne. Então a China vai a par e passo, vai comprando volume, mas sabe que não precisa pagar tanto preço assim, porque o Brasil tem produzido muito, ela consegue de forma muito fácil os dados em termos de abate, ela sabe que o Brasil está produzindo muito, está num ciclo de alta, né, de alta oferta de animais prontos. Então a China ela vem pagando muito pouco, mas vem levando bom volume, isso alivia para nós. Eu acho que o boi caiu nesses dias, né, ao longo do ano que caiu, e agora o varejo conseguiu, parece que derrubar um pouco dos preços aí no varejo, porque o varejo caiu muito pouco se for comparar o preço do boi, e é muito importante que o varejo faça as promoções, que o varejo derrube o preço justamente para você trazer gente nova comendo, mas isso é um movimento que leva um pouco mais de tempo, mas a gente está vendo isso acontecer. Então, eu acho que o principal fortalecimento que nós tivemos para essa retomada de preço, ao meu ver, com 70%, 80% de peso nessa retomada de preço, foi a oferta realmente diminuiu muito e vai ser complicado, vai ser um diferencial para o frigorífico comprar, ele achar volume e achar qualidade, principalmente qualidade agora até o final do ano em boiadas. Então eu acho que lapidou-se muito a oferta, eu colocaria aí 70% de peso e dividiria
O resto, aí, os 30%, entre 15% China e 15% do mercado interno. Nós tivemos uma retomada muito grande aí do mercado interno, justamente por conta dessas liquidações que nós tivemos no varejo. Isso vai ajudar realmente, mas eu acho que são essas três vertentes. Eu acho que China continua puxando volume e não preço. Brasil continua crescendo em termos de volume, também em termos de consumo, mas também não preço. E aí eu acho que também a oferta, também até o final do ano, ela é uma oferta que, para mim, ao meu ver, talvez a gente tenha algum pico aí de saída de boi de confinamento, talvez aí dentro de outubro, o que eu não estou acreditando muito, mas a gente vai numa oferta cada vez menor até o final do ano e provavelmente devemos entrar numa oferta também bem enxuta até março aí de 2024. E é assim que a gente espera, né, Caio? Preços melhores para todo mundo, para todo o Brasil, depois de tanto susto. É isso aí, não são grandes preços, não são retomadas de preço a ponto, ao meu ver, não são retomadas de preço até R$300, até 280 ou 290, mas eu enxergo de forma muito fácil que o boi possa voltar aí os seus $50, R$250, ou seja, ele simplesmente excluir a queda que aconteceu dentro do mês de agosto, que eu volto a falar que está todo mundo mais ou menos sem entender o que aconteceu ali dentro do mês de agosto. Então, eu acho que assim, o boi voltar naquele patamar de preço pré-agosto, aí para mim é bem factível. Talvez muito acima do que aconteceu em julho, aí, boi 250, 255, talvez não aconteça, porque as margens das indústrias vão começar a se apertar. A China não é um carro-chefe, ela continua sendo um carro-chefe em termos de volume, mas não mais em composição de preço. Então, isso aí estrangula também um pouco a indústria, que ela possa começar a pagar um pouco acima daquilo. Mas eu acho bem factível que a gente possa ter preços a patamares pré-agosto, excluir o mês de agosto e as cotações voltem a julho, aí, ao redor de R$240 ou R$250 para dentro do estado de São Paulo. Caio, eu te agradeço imensamente e faço o convite aí para os pecuaristas também acessarem o Agro Brasil e colaborarem com esses dados, né, trazendo a realidade desse país tão grande, como é que os preços estão em cada região, para a gente conhecer melhor o que acontece. É isso aí, Adina, fica aqui o convite, o aplicativo está disponível das duas lojas, né, tanto Android como iOS. O pessoal a baixar, ele é free ali para os primeiros acessos, e ele vai ser sempre free para quem registra negócio ali dentro do aplicativo, né? Então, são informações que vêm do produtor para o próprio produtor, né? Dados aí que coloca a gente na frente, né? Coloca um pouco dessa balança de formação de preço que ficou até então só na mão da indústria, né? A indústria tinha 100% dessas informações e agora com o Agro Brasil, aí Brasil afora, ele dá um pouco mais de dinâmica, dá um pouco mais de confiabilidade nos dados, né? Porque não são só as indústrias que estão passando isso, na maioria são os pecuaristas que estão fazendo seu registro, né? Então a formação de preço acaba ficando um pouco mais equalizada aí, nessa briga de formação de preço acaba ficando um pouco mais equalizado. Então o convite é que quem é pecuarista e quem é do meio aí use o aplicativo e use de forma eficiente, né? Não só como espectador, mas também ativo ali nos registros. Caio, muito obrigada mais uma vez, volte sempre. Obrigado a você, gente. Por hoje é só. Se você tem dúvidas ou sugestões, mande pra gente nos endereços que aparecem aqui. Nós vamos em busca dos especialistas para responder você. Obrigada por ter assistido até aqui o Mercado Pecuário. A gente se encontra. Até a próxima. Tchau.